Bom, fala pessoal, nesse problema a gente vai resolver, agora a gente vai resolver o problema 2 da primeira lista. Ele fala assim: na figura abaixo, a carga Q' se encontra no plano bissector do segmento que une as duas cargas Q. Para que valor de H a força sobre Q' é máxima? Bom, então o primeiro passo aqui é a gente encontrar qual é a força que age sobre a carga Q'. Né? Então vamos lá. Vamos primeiro chamar essa força de 1, essa carga de 1. Essa carga a gente vai chamar de carga 2. E essa aqui vai ser a carga 3. Tudo bem? Eu vou desenhar aqui os eixos. A gente vai ter um eixo Y e um eixo X. Tá? Vamos analisar então as forças que as cargas 2 e 3 aplicam sobre a carga 1. Primeiro olhando para a força que a carga 2 faz na carga 1. Se a gente olhar aqui, ó, essa força ela vai estar apontando... Opa, ficou um pouco torto, deixa eu... Ela vai estar apontando nessa direção aqui. Então, ela vai ser uma força que vai estar apontando para cá. E se a gente olhar a força que essa outra carga, que a carga 3 exerce, ela vai estar apontando para cá. Tudo bem? Se a gente perceber aqui, ó, a gente pode decompor essas forças, e aí na hora que a gente decompõe essas duas forças, olha o que acontece. A gente vai ter uma componente horizontal aqui, e vai ter uma outra componente horizontal aqui. Essas duas componentes vão ser iguais, então elas vão se anular. Tudo bem? Essas componentes elas se anulam, porque como as cargas são iguais, a carga 2 é igual à carga 3 e as distâncias são iguais, as intensidades dessas forças em vermelho vão ser iguais, consequentemente essas componentes que eu desenhei em verde vão ser iguais, as componentes na direção X, então elas vão se anular. Com isso, a gente vai ter uma decompondo as forças agora na direção Y, a gente vai ter uma força horizontal aqui e outra força horizontal aqui. E aí essas duas forças elas vão se somar. E aí vai dar uma força resultante na direção Y. Então, a força resultante, que eu estou representando aqui por F1 na carga 1, ela vai ser 2 vezes F, que multiplica o seno de θ. Onde θ é esse ângulo aqui, ó. Porque aí θ é esse ângulo, se torna esse ângulo aqui, né? Aí a componente y vai ser o vetor f multiplicado pelo seno de θ, e aí eu ponho o fator 2 na frente, porque eu vou ter essas duas componentes dessas duas forças se somando. Então fica 2f seno de θ. Tudo bem? Bom, F é a força entre a carga 2 e a carga 1, ou poderia ser também a força entre a carga 3 e a carga 1. Então F... esqueci de colocar aqui Y chapéu, porque essa força está na direção Y. Tá? A força F ela é simplesmente dada por K, Q, Q', sobre a distância ao quadrado. Essa distância, ela vai ser essa hipotenusa aqui, né? Vai ser h ao quadrado mais a ao quadrado. Tá? Então essa é a distância ao quadrado. Então essa é a expressão da força, K, que é a constante do vácuo, produto das cargas, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. E o seno de θ, a gente pode ver também, com facilidade, que o seno de θ vai ser h sobre a raiz de h ao quadrado mais a ao quadrado. Bom, com isso a gente pode escrever a expressão para a força, né? A gente vai ter então que F1, que é a força resultante sobre a carga 1, que é a carga Q', vai ser 2 vezes K, Q', vezes H, sobre H ao quadrado mais A ao quadrado. E aqui vai ficar elevado a 3 meios. O elevado a 3 meios aparece porque você vai ter esse termo aqui com este termo aqui, que vem do seno, né? E, obviamente, na direção
y. Tudo bem? Então essa é a força resultante atuando sobre a carga Q'. Ela aponta na direção y devido à simetria do sistema. Tudo bem? Bom, a gente percebe que quando h vai para infinito, essa força tende a zero, né? Porque quando h tende a infinito, o denominador vai para infinito mais rapidamente que o numerador. Então, faz sentido se você tiver aí a carga Q' muito longe das demais cargas, a força tende a zero. E note também que em h igual a zero, ou seja, se a carga estiver sobre o eixo que liga, né, se ela estiver exatamente nesse ponto aqui, ó, que seria correspondente a h igual a zero, a força resultante também seria zero, né, porque a gente teria as cargas 2 e 3 puxando a carga Q' com uma mesma força, então a resultante seria zero. Tá? Então a resultante é zero no infinito, para h igual a infinito, h tendendo a infinito, e também é zero para h igual a zero. Tá? Mas a pergunta do problema é, qual o valor de h que torna a força máxima? Para fazer isso, a gente precisa olhar para esse fator aqui. Ó. Esse fator aqui, que eu vou chamar de gama. Gama de h. É uma função de h. Tudo bem? E o que eu quero fazer para a gente maximizar a força, a gente precisa maximizar esse gama. Então, para maximizar esse gama, vamos derivar ele. Né? Vamos calcular o gama linha, derivar o gama com relação a h. Usando a regra do quociente, vai ficar 1 vezes h² mais a² elevado a 3/2 menos h vezes 3/2 de h² mais a² era 3/2, então vai ficar meio, vezes a derivada do que está dentro, que vai ser 2h. Tudo isso dividido por h² mais a² elevado ao cubo, né? Porque a gente eleva o denominador ao quadrado. Bom, a gente pode fazer umas simplificações aqui. A primeira simplificação que a gente pode fazer, eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Vai ficar h² mais a² menos 3h² sobre h² mais a² elevado a 5/2. O que eu fiz foi dividir todo mundo por h² mais a² elevado a meio. Né? Aí esse primeiro termo aqui fica simplesmente h² mais a². Esse termo aqui some. Aí o 2 simplifica com 2, fica 3h². E esse termo aqui vai ficar elevado a 5/2. Tá? E aí, como eu quero maximizar essa função gama, eu igualo a derivada a zero. E aí, quando eu faço isso, eu vou achar 2h² igual a a². Portanto, h deve ser igual a sobre raiz de 2. Então, essa é a posição, é o valor de h que maximiza a força. Né? Bom, pergunta interessante aqui para a gente fazer. Vocês podem questionar o porquê que esse ponto seria um ponto de máximo. Né? Matematicamente, eu não provei que é um ponto de máximo. Concordo. Eu simplesmente provei que é um ponto crítico da função. Né? Acontece que a gente verificou que essa função só tem esse ponto crítico. Na verdade, ele teria também o menos a sobre raiz de 2. Só que aí ia ser um problema simétrico para baixo. Né? Então não ia ter... Ia ser o mesmo problema, só que virado para baixo. Então isso não seria uma nova solução para o problema. Né? Mas por que esse ponto crítico dessa função gama é um ponto de máximo? Né? O argumento que eu uso é o seguinte. Eu discuti com vocês que para h tendendo a infinito, a função tende a zero, esse seria o máximo, né? Gama tende a zero, esse seria o mínimo, quer dizer. E para h igual a zero, gama também é igual a zero. Então, gama é zero para h igual a zero e para h tendendo a infinito. E gama é uma função contínua. Então, como ela é uma função contínua que vai para zero no infinito e começa no zero quando h igual a zero,
essa função deve ter um máximo em algum lugar, né? Então, deve existir um máximo. Além disso, a natureza do problema nos leva a pensar, nos leva a supor que existe um máximo. Porque deve existir um ponto que a força é máxima. Porque essa força ela não pode ser ilimitada. Né? Deve existir um ponto aí que ela é máxima. Ela poderia ser ilimitada se eu pudesse aproximar a carga Q' da carga Q. Porque se eu colocar a carga Q' muito, muito perto da carga Q, aí sim a força vai explodir para infinito. Tá? Mas como eu estou preso na mediatriz do segmento que une as cargas 2 e 3, com certeza a força é limitada, ela não pode ir para infinito, deve existir um valor máximo para ela. Então, pela natureza do problema, a gente argumenta que existe um máximo. E como essa força é uma função contínua de H, né, o gama é uma função contínua de H, e a gente só acha um ponto crítico, esse ponto crítico deve corresponder a esse máximo. Se existe um máximo, a função é contínua, é bem comportada e tudo mais, esse ponto crítico que a gente encontrou aqui deve corresponder ao máximo. Então é por isso que eu não precisei tomar a segunda derivada, verificar se esse ponto realmente é um ponto de máximo e tudo mais. Né? Eu aconselho vocês a fazerem um plot no Desmos, tá? Então tentem fazer um plot no Desmos dessa função e verificar que essa função admite um máximo, ver que esse máximo acontece nesse ponto. Ou se vocês quiserem testar um pouco mais, tomem a segunda derivada e vejam que a segunda derivada é negativa. E aí isso talvez convença vocês um pouco mais de que esse aqui é um ponto de máximo. Tudo bem?